Há noites em que o mundo inteiro parece querer um pedaço da sua atenção. Mensagens, pendências, pensamentos repetidos, lembranças que voltam, preocupações com dinheiro, com prazos, com decisões que você sente que precisa tomar agora. Mas hoje existe um convite diferente, silencioso e poderoso. Você não precisa resolver nada neste momento. Hoje, você pode apenas permitir que a sua mente desacelere, permitir que o seu corpo solte os últimos nós do dia, permitir que a energia ao seu redor mude de forma suave, como se alguém estivesse diminuindo a intensidade das luzes internas até que você se sinta seguro para repousar. Imagine que, acima de você, existe um céu invisível, cheio de camadas sutis de vibração. E entre essas camadas, há uma frequência específica que acolhe, purifica e reorganiza, como um banho de luz morna por dentro. Essa é a frequência da chama violeta. Ela não exige esforço. Ela não pede perfeição. Ela apenas trabalha com constância, como uma força que sabe exatamente onde tocar, sem ferir, sem pressionar, apenas dissolvendo o que pesa e trazendo de volta aquilo que sustenta. Agora, enquanto você se ajeita, perceba que a tela ficará escura e isso é bom. É como se o mundo lá fora concordasse em ficar quieto, para que você consiga se concentrar melhor, respirar mais fundo e, se quiser, dormir ouvindo. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Existe um movimento invisível que não depende da sua vigilância. A vida continua se ajustando, as portas continuam se alinhando, as respostas continuam a se aproximar. E você pode descansar sem culpa, porque descansar também é um ato de confiança. E se nesta noite você deixasse a sua mente aprender uma nova linguagem, a linguagem da vibração, a linguagem da energia que antecede a matéria, porque antes de qualquer resultado aparecer, existe um campo. Antes do dinheiro chegar, existe uma sintonia. Antes da prosperidade se manifestar, existe um espaço interno que precisa estar aberto para receber, sem ansiedade, sem autossabotagem, sem o aperto do medo. O que você sustenta dentro de você conversa com o que vem até você. E hoje, com delicadeza, você vai sustentar uma frequência mais elevada, como quem ajusta um rádio até encontrar uma música calma e verdadeira. Pense na chama violeta como um portal de transmutação. Um portal que não te leva para longe, mas te leva para dentro, para o lugar onde tudo pode ser reorganizado. Portal é isso, uma passagem. E nesta noite, a passagem é do excesso para o silêncio, do peso para a leveza, da preocupação para a permissão. Você não precisa provar nada para a vida agora. Você não precisa correr atrás de tudo agora. Você só precisa permitir que essa vibração trabalhe em você, como uma inteligência amorosa que reorganiza seus caminhos enquanto você descansa. Respire devagar. Sinta o ar entrando. Sinta o ar saindo. E a cada saída, imagine que algo se desprende sem resistência, como se a sua mente soltasse as mãos de tudo o que tentou controlar hoje. E, a cada entrada, imagine que uma luz violeta suave se aproxima, como uma névoa delicada preenchendo o seu espaço interno. Não é uma luz agressiva, não é forte demais. É na medida certa, é a medida que acalma, é a medida que cura, é a medida que traz estabilidade. Você pode imaginar essa luz começando no alto da sua cabeça, descendo lentamente pela testa, relaxando o centro da sua mente. E quando ela toca essa região,
É como se ela dissesse: você não precisa repetir essa mesma preocupação mais uma vez. Você não precisa ficar revisando o passado. Você não precisa se prender no que poderia ter sido. Nesta noite, você pode se libertar da necessidade de antecipar o amanhã. A vibração violeta toca o seu pensamento e o pensamento perde a pressa. Agora ela desce para os seus olhos e relaxa o seu olhar por dentro, porque até os olhos cansam de ver demais. Até o olhar cansa de procurar sinais, de procurar garantias, de procurar confirmação. E você não precisa disso agora. Você pode simplesmente descansar, porque a confirmação mais importante está acontecendo dentro de você. O seu corpo está entendendo que está seguro. E quando o corpo entende segurança, a energia se reorganiza e a lei da atração trabalha com mais clareza. A chama violeta desce para a sua garganta, dissolvendo palavras que ficaram presas. Coisas que você quis dizer e não disse. Coisas que disseram para você e ainda ecoam. Promessas, críticas, cobranças. Deixe tudo isso amolecer. A garganta relaxa e com ela o seu campo se abre para receber. Porque receber exige espaço. Receber exige um sim interno. Receber exige soltura. E às vezes, o que impede a prosperidade não é falta de capacidade, é excesso de tensão. É um corpo que não consegue aceitar o fluxo porque está sempre em alerta. Deixe a luz violeta tocar o seu peito. E aqui, por alguns instantes, você não precisa entender nada com a mente. Apenas sinta. Sinta o coração desacelerando, como um tambor que encontra um ritmo mais lento. Há uma paz que não depende de circunstâncias. Há uma calma que não precisa de argumentos. Existe um centro em você que sabe que tudo pode se alinhar. E quando você se conecta com esse centro, a manifestação se torna um processo natural, não uma luta. Talvez você esteja pedindo há algum tempo por dinheiro, por riqueza, por abundância, por prosperidade. Talvez você esteja cansado de se esforçar e ainda assim sentir que não é o suficiente. Nesta noite, a energia muda de abordagem. Ao invés de esforço, você entra em alinhamento. Ao invés de tensão, você entra em receptividade. Ao invés de preocupação, você entra em confiança. Que essa confiança não é passiva, ela é vibracional. Ela é uma escolha interna de se colocar na frequência do que você deseja viver. Imagine agora que essa frequência violeta também toca as suas mãos. Mãos que trabalham, que seguram, que fazem, que correm atrás. Mãos que, muitas vezes, carregam o peso do mundo. Deixe as mãos relaxarem, e enquanto relaxam, elas aprendem a soltar. Porque há uma diferença entre agir e agarrar. Agir é movimento com propósito. Agarrar é medo disfarçado. E hoje você solta o medo. Você solta o agarrar. Você permanece apenas com a intenção clara, simples e leve. Eu permito que a abundância encontre o meu caminho de forma segura, constante e verdadeira. A luz violeta desce pelo seu abdômen, pela região onde tantas emoções ficam guardadas sem nome. Ansiedade, preocupação, expectativas. E aqui, a transmutação acontece como um calor suave. Você não precisa lutar contra a ansiedade. Você só precisa permitir que ela se dissolva na presença de algo maior. E quando ela se dissolve, o seu campo se expande. E quando o campo se expande, novas possibilidades ficam visíveis. Oportunidades que antes estavam escondidas atrás do cansaço.
Respostas que antes não chegavam, porque a mente estava barulhenta demais para ouvir. Agora, leve essa atenção para a sua vida financeira, não como um problema, mas como um campo que pode ser harmonizado. Imagine sua vida financeira como um espaço interno, uma sala energética. Se essa sala está cheia de ruídos, de medo, de culpa, de dúvida, o dinheiro entra com dificuldade e sai com pressa. Mas se essa sala está limpa, aberta, com uma vibração estável, a abundância reconhece esse lugar como seguro para permanecer. Nesta noite, você está limpando essa sala com luz violeta. Você está abrindo as janelas internas. Você está deixando o ar circular. Você está dizendo para o universo, para a vida, para a sua própria consciência: eu estou pronto para receber de um jeito novo. E para aprofundar essa sintonia, você pode escolher um mantra simples, silencioso, sem esforço, apenas como uma chave. Repita por dentro, no seu ritmo, como se fosse uma oração moderna, uma afirmação vibracional. Eu permito, eu recebo, eu confio, eu descanso. Cada vez que você repete, é como se a sua energia confirmasse um novo caminho. Não é uma disputa com a realidade. É uma reorganização interna que muda o que a realidade reflete. E se você quiser, além do mantra, crie uma imagem mental. Visualize uma chama violeta suave ao redor do seu corpo, como um casulo de luz. Um casulo que protege, que purifica, que reorganiza. Dentro desse casulo não entra preocupação. Dentro desse casulo, o futuro não assusta. Dentro desse casulo, você não precisa se explicar. Você apenas existe. E existir em paz é uma forma poderosa de manifestação, porque a paz é um sinal de alinhamento. Talvez em algum nível você tenha medo de relaxar, porque acredita que, se relaxar, as coisas desandam. Mas isso é apenas um hábito antigo da mente. Hoje, você aprende outra verdade. Quando você relaxa, o seu sistema se reorganiza. Quando você relaxa, você se torna mais claro. Quando você relaxa, você atrai com mais precisão. E principalmente quando você relaxa, você permite que a vida trabalhe com você, não contra você. Se em algum momento do dia você sentiu que estava sozinho carregando tudo, agora você pode entregar. Entregar sem drama, sem discursos, apenas com sinceridade. Como quem coloca uma mochila no chão e sente os ombros finalmente livres. A energia violeta recebe esse peso e transmuta. E o que era peso vira espaço. E o que era espaço vira possibilidade. E possibilidade é a linguagem da prosperidade. Fique mais um pouco nessa sensação. Respire, permita. E se você estiver ouvindo isso com o corpo já ficando pesado de sono, está tudo certo. Você não precisa acompanhar cada palavra. A vibração não depende da sua atenção perfeita. Ela depende da sua permissão. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. E é assim que o descanso vira um portal. Você atravessa para um estado interno onde a vida se reorganiza, onde a abundância encontra caminhos, onde a mente aprende a confiar, onde o coração solta o controle e o corpo aprende a receber. Se você estiver gostando dessa energia, desse tipo de encontro, desse tipo de calma, você pode curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário com uma palavra simples que represente o que você escolhe para esta noite. Talvez paz, confiança, abundância, proteção, ou apenas eu permito. Isso não é uma obrigação.
É só um gesto pequeno que afirma a sua intenção, como se você assinasse com suavidade o que está criando dentro de si. E agora, com essa assinatura vibracional feita por dentro, você começa a se aproximar do sono como quem entra em um lugar sagrado, um lugar onde a mente não precisa provar nada, um lugar onde o coração não precisa correr, um lugar onde a vida financeira, o amor, a saúde e os caminhos se reorganizam silenciosamente, no tempo certo, com a inteligência invisível do universo e a força transmutadora da chama violeta trabalhando em harmonia com você. A luz violeta continua ao seu redor, como se ela respirasse junto com você, mantendo esse campo macio e seguro. E quanto mais o seu corpo entende que não há perigo agora, mais ele se entrega. Há algo muito antigo dentro de nós que relaxa quando percebe que pode largar a vigilância. É como se, por alguns minutos, você deixasse de ser alguém que precisa dar conta de tudo e voltasse a ser apenas alguém que existe, alguém que sente, alguém que descansa. E isso já é uma mudança de vibração poderosa. Agora imagine que, além dessa chama sutil, existe uma frequência que se ajusta no ambiente, como uma música que não precisa ser ouvida para ser sentida. Uma frequência que toca as paredes invisíveis da sua mente e devagar vai desacelerando os pensamentos, como se cada preocupação fosse ficando mais distante, mais baixa, menos importante. Você não precisa lutar contra nada. Você só precisa permitir que essa onda calma atravesse você, como uma maré mansa. Quando você permite, algo dentro se reorganiza sem esforço. E é aqui que um portal se abre, não um portal de fantasia, mas um portal energético real, um estado em que sua consciência muda de posição. Você sai da postura de tensão e entra na postura de recepção. Você sai da tentativa de controlar e entra na capacidade de confiar. E confiança é uma vibração. Quando você vibra confiança, você não pede para a vida provar. Você se alinha com a certeza tranquila de que as coisas se encaixam, mesmo quando você não está olhando. Respire mais uma vez, com calma. E se você quiser, sinta o ar entrando como uma luz fria e suave e saindo como um calor que dissolve. A cada expiração, algo vai embora. A cada inspiração, algo se instala. Você pode repetir por dentro, sem pressa, como um mantra que acalma. Eu não preciso resolver agora. Eu posso descansar. Eu posso permitir. E quando você repete isso, seu sistema nervoso entende uma mensagem simples. Está tudo bem. Agora, leve sua atenção para a região do seu peito e perceba como o coração reage quando você pensa em dinheiro. Pode ser um aperto, um peso, uma sensação de cobrança, uma urgência. Não tente mudar isso na força. Apenas observe, como quem olha para uma nuvem passando. E então imagine a chama violeta tocando exatamente essa emoção. Não para apagar sua necessidade, mas para transmutar o medo. Porque uma coisa é desejar prosperidade. Outra coisa é desejar com ansiedade. E a ansiedade, muitas vezes, fecha o campo. A prosperidade gosta de espaço, gosta de estabilidade, gosta de um lugar interno que não treme. E hoje, você está construindo isso, não com esforço, mas com frequência. Imagine que a energia violeta entra na sua vida financeira como uma brisa em um ambiente fechado. Ela mexe o ar, ela tira o mofo do pensamento.
Ela abre as janelas internas e, aos poucos, você começa a sentir que pode existir sem estar em guerra com as contas, sem estar em guerra com o futuro, sem estar em guerra com o próprio desejo de viver bem. E viver bem é legítimo. Ter abundância é legítimo. Sentir segurança financeira é legítimo. Você não precisa se punir por querer mais conforto, mais tranquilidade, mais liberdade. Você não precisa carregar culpa por querer prosperar. A culpa é um bloqueio silencioso. Ela diz ao universo que você não se permite receber. Então, nesta noite, deixe a chama violeta dissolver qualquer culpa antiga que tenha sido associada ao dinheiro. Talvez frases que você ouviu, talvez medos, talvez crenças. Elas não precisam continuar aqui. Agora, imagine que existe uma pequena chama violeta no centro do seu peito, bem discreta, mas constante. Essa chama representa sua capacidade de transformar o que te prende em energia disponível. E energia disponível vira ação inspirada, vira clareza, vira decisões melhores, vira oportunidades vistas no tempo certo. E, acima de tudo, vira a sensação de que você está conectado a um fluxo, não isolado em uma luta. Porque a lei da atração, no fundo, é uma lei de sintonia. Você não atrai apenas com o que você quer, você atrai com o que você sustenta. E sustentar não é repetir frases o dia inteiro. Sustentar é viver por dentro como se fosse possível. É respirar e sentir que há caminhos. É relaxar e sentir que há suporte. É descansar e sentir que algo maior está agindo em favor da sua reorganização. Agora perceba sua barriga subindo e descendo. Essa região guarda ansiedade, guarda sobrevivência, guarda pressa. E hoje a frequência violeta chega ali como um abraço morno. Ela diz ao seu corpo: você não precisa correr, você não precisa se encolher, você pode se expandir. Você pode existir com mais espaço interno, e quando o corpo se expande, a energia flui, e quando a energia flui, a vida responde. Se você quiser aprofundar, use um mantra simples como se fosse uma chave que abre o portal. Repita por dentro, no seu ritmo: eu abro caminho para o bem, eu aceito receber, eu permito abundância com paz. Não precisa ser perfeito, não precisa ser forte, basta ser verdadeiro. E se em algum momento você sentir resistência, apenas respire e volte ao eu permito. Porque permissão é suavidade, permissão é ausência de luta. Agora, imagine a sua casa interna, o seu campo energético, sendo varrido delicadamente por essa luz violeta, como se alguém estivesse limpando a poeira de um espelho. E o espelho, quando fica limpo, reflete com clareza. A vida começa a refletir mais clareza também. Não porque tudo muda de uma vez, mas porque você muda o ponto de onde percebe. E quando você muda o ponto de percepção, você escolhe melhor. Você se protege melhor, você atrai melhor, você manifesta melhor. Talvez hoje você tenha chegado até aqui cansado. Cansado de tentar, cansado de se preocupar, cansado de pensar demais. E essa é a razão pela qual este vídeo existe. Para te lembrar que o descanso também é uma tecnologia espiritual. O descanso é um portal. O descanso é uma prática de alinhamento. Quando você descansa, você para de empurrar o rio, e o rio volta a correr sozinho. E aqui, com a tela escura, com o ambiente silencioso, você pode se sentir mais livre para soltar o peso dos olhos, soltar o peso da testa,
soltar o peso do maxilar. Deixe a sua boca relaxar. Deixe a língua descansar. Deixe o rosto ficar neutro. E enquanto o rosto relaxa, a mente também relaxa. É como um efeito cascata. Tudo começa a descer de volume. Agora, sinta a chama violeta como uma frequência que pulsa bem devagar, quase como um coração de luz. E cada pulso é um lembrete. Você está sendo cuidado. Você está sendo reorganizado. Você está sendo alinhado. Mesmo que sua mente não entenda, sua energia entende. Mesmo que você durma, tudo continua agindo. E isso é libertador. Se em algum momento você se pegar pensando em amanhã, em dinheiro, em cobranças, não brigue com isso. Apenas reconheça e volte para o som da minha voz, ou para a sensação do seu corpo, ou para o mantra. Volte para o eu permito. E quando você volta, você fortalece um novo caminho interno. Um caminho em que a prosperidade não vem com ansiedade, mas com tranquilidade. Um caminho em que a manifestação não vem com desespero, mas com confiança. Um caminho em que você não precisa se quebrar para construir. E então, aos poucos, você começa a sentir que pode descansar por inteiro. Não metade. Não com um pedaço de você ainda vigiando. Por inteiro. Como se o mundo lá fora pudesse esperar. Como se a vida dissesse: pode dormir. Eu cuido do resto. Há um ponto do dia em que a mente começa a ficar repetitiva. Como se ela estivesse tentando garantir que nada será esquecido. Ela passa pelos mesmos pensamentos, pelas mesmas preocupações, pelas mesmas cenas. E em algum momento, isso parece proteção, mas na verdade é cansaço. Hoje, você não precisa carregar esse mecanismo. Hoje você pode entregar esse hábito ao campo da chama violeta, como quem coloca algo nas mãos de uma inteligência maior. E quando você entrega, o pensamento perde força, como uma vela que se apaga sem luta. Agora, imagine que o ar ao seu redor está mais denso de calma. Não é um peso, é uma presença, como se o ambiente tivesse sido ajustado para uma frequência mais baixa, mais suave, mais acolhedora. A tela escura ajuda, porque ela reduz o convite para o mundo externo. E quanto menos estímulos, mais o seu corpo lembra como é simples adormecer. Mesmo que sua mente tente resistir, o corpo entende a linguagem da noite. O corpo foi feito para descansar. O corpo reconhece esse portal. E é exatamente isso, um portal. Nesta noite, você atravessa de um estado mental acelerado para um estado vibracional alinhado. Você atravessa do excesso de perguntas para a sensação de respostas se aproximando. Porque muitas vezes a resposta não chega quando você está em esforço. Ela chega quando você está em recepção. Ela chega quando você está em silêncio. Ela chega quando o seu campo está limpo o suficiente para perceber. A chama violeta, dentro da linhagem espiritual que a consagra como energia de transmutação, tem um papel muito específico. Ela dissolve o que é pesado sem destruir você no processo. Ela tira densidade, ela transforma, ela reorganiza. E o que ela reorganiza dentro, começa a reorganizar fora, não como mágica instantânea, mas como um alinhamento progressivo, como um caminho que se abre quando você para de bloquear. Agora, leve sua atenção para as áreas do corpo onde você costuma segurar tensão. Pode ser nos ombros, pode ser no pescoço, pode ser no peito, pode ser na barriga. Apenas identifique sem julgar. E então, com uma respiração longa,
Imagine que a luz violeta pousa exatamente ali. Ela não pressiona, ela aquece, ela amolece. E o músculo entende que pode soltar, porque não precisa mais proteger você de tudo. Existe uma sabedoria enorme em soltar. Soltar não é desistir. Soltar é parar de apertar. É parar de esmagar o tempo. É parar de exigir um resultado imediato. Soltar é confiar no processo invisível. E esse processo invisível é onde a manifestação acontece primeiro. O resultado nasce no campo antes de aparecer na matéria. O dinheiro chega primeiro como movimento energético. Uma oportunidade surge primeiro como vibração. Uma ideia aparece primeiro como espaço. Por isso, nesta noite, você não está apenas descansando, você está abrindo espaço. E espaço é um dos segredos da abundância. A abundância não se move bem em um campo apertado. Ela precisa de um lugar interno onde possa respirar, onde possa se instalar, onde possa permanecer sem ser empurrada para fora por medo, por pressa, por culpa ou por desconfiança. Agora imagine que você está em um lugar simbólico, um santuário noturno feito de silêncio. Não precisa ser um lugar real. Pode ser uma imagem interna, talvez um quarto escuro e seguro, talvez um céu violeta sobre você, talvez um campo tranquilo com uma brisa leve. Nesse lugar, existe uma chama violeta acesa, não como fogo que queima, mas como luz que cura. E você se aproxima dessa chama sem medo, como quem se aproxima de algo familiar. Que ao se aproximar, você percebe que essa chama não muda apenas a emoção, ela muda a vibração. Ela é como um afinador interno. Ela ajusta a sua frequência para uma faixa mais limpa, mais clara. E nesse ajuste, algumas coisas começam a cair de você, como poeira que não precisa mais ser carregada. A primeira é o medo do amanhã. A segunda é a sensação de que tudo depende exclusivamente de você. A terceira é a ideia de que prosperidade é difícil. Nesta noite, essas ideias começam a se dissolver. Talvez você tenha aprendido em algum momento que dinheiro é peso, que dinheiro é problema, que dinheiro traz conflito. E se você aprendeu isso, seu campo pode ter criado resistência. Não porque você não quer prosperar, mas porque uma parte de você associa prosperidade à tensão. Então hoje a chama violeta reeduca o seu campo. Ela mostra para o seu corpo que prosperidade pode ser paz, que abundância pode ser estabilidade, que riqueza pode ser segurança e tranquilidade, e não pressão. Agora, escolha um mantra para a prosperidade que seja simples, como uma frase que seu corpo possa aceitar sem brigar. Repita por dentro com suavidade: eu aceito prosperar em paz. Eu aceito receber com leveza. Eu aceito que o dinheiro chegue por caminhos limpos e seguros. Eu aceito que a vida me apoie. Você não precisa repetir muitas vezes. Basta sentir o sentido dessa frase entrando como água em terra seca. E enquanto você sustenta esse sentido, imagine o seu campo energético se abrindo como uma flor noturna. Uma flor que se abre quando tudo fica escuro. Porque há coisas que se abrem melhor na noite. A noite não é ausência, ela é incubação. A noite é o lugar onde o invisível trabalha. E você pode confiar no trabalho invisível. Agora, perceba o ritmo da sua respiração. Cada ciclo é como um portal pequeno. Inspire e entre. Expire e solte. Inspire e receba.
expire e libere. E nesse ritmo, a mente vai ficando menos importante. Ela perde a necessidade de comandar. Ela começa a se tornar apenas um fundo distante. E quando isso acontece, você entra em um estado onde a vibração tem mais espaço para atuar. É nesse estado que você pode imaginar um portal de luz violeta se abrindo acima de você. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser apenas uma sensação de passagem, como se uma energia estivesse descendo, como chuva suave. Essa chuva violeta cai sobre você e leva embora o que não é seu. Leva embora expectativas de outras pessoas. Leva embora o medo de falhar. Leva embora a tensão de provar. E conforme ela leva embora, ela deixa em você algo novo: confiança, clareza, receptividade. Agora, sem pressa, traga para a mente a ideia de abundância, como se fosse uma presença. Abundância não é só dinheiro, é tempo, é saúde, é paz, é oportunidades, é apoio, é caminhos abertos. Mas hoje, sim, você também permite que o dinheiro entre nessa lista, sem constrangimento, sem vergonha. Você permite que sua vida financeira se harmonize. Você permite que dívidas se resolvam. Você permite que portas se abram. Você permite que o seu trabalho seja reconhecido. Você permite que ideias tragam retorno. Você permite que a prosperidade seja constante. E enquanto você permite, a chama violeta trabalha como uma varredura suave nas camadas mais profundas. Ela toca memórias antigas de escassez. Ela toca frases que ficaram gravadas. Ela toca experiências que fizeram você associar dinheiro à dor. E ela transmute tudo isso sem precisar reviver. Você não precisa reabrir feridas. Você só precisa permitir que a vibração transforme as marcas. Aos poucos, seu corpo vai ficando mais pesado, não de cansaço ruim, mas de sono chegando. Como se o colchão estivesse te segurando com mais firmeza. Como se a gravidade fosse uma amiga. Como se você pudesse finalmente parar de sustentar o mundo. E isso é bom, porque agora você não precisa sustentar. Você só precisa ser sustentado. Se você estiver acordado o suficiente para perceber, note como sua mente já está mais lenta. E se você estiver quase dormindo, melhor ainda, porque a frequência não precisa da sua mente desperta. Ela precisa do seu campo aberto, e o campo se abre quando você solta. Há uma delicadeza especial em perceber que a noite não exige explicações. A noite não pede desempenho. Ela não te cobra respostas imediatas. Ela apenas chega e te convida a baixar o volume da vida, como se dissesse: agora é o momento de retornar ao essencial. E o essencial nesta noite é descanso profundo sob uma frequência que organiza por dentro, como um fio de luz violeta costurando silenciosamente tudo o que parecia solto. Agora, imagine que sua mente é como um lago. Durante o dia, o vento levanta ondas, folhas caem, poeira se mistura e a superfície fica agitada. Mas quando a noite se instala, o vento diminui. E quando o vento diminui, o lago começa a ficar liso. E quando o lago fica liso, você consegue ver o fundo. Você consegue ver com clareza. Você consegue sentir que existe base, existe suporte. O descanso é isso. A superfície se acalma e o seu interior volta a ficar acessível. Essa calmaria não é apenas emocional, ela é vibracional. É como se você estivesse entrando em uma faixa de energia mais coerente,
mais estável. E coerência é uma chave poderosa para a manifestação. Quando você está coerente, você não se contradiz por dentro. Uma parte não pede abundância e outra parte não grita escassez. Uma parte não deseja prosperidade e outra parte não se culpa por querer. Coerência é quando o seu corpo, a sua mente e a sua intenção caminham na mesma direção, sem brigar. Hoje, a chama violeta ajuda exatamente nisso. Ela alinha, ela ajusta, ela transmute as contradições internas, como se dissolvesse nós invisíveis que travavam o fluxo. Você pode sentir esse fluxo como uma corrente suave passando pelo seu corpo, principalmente na região do peito e da barriga, onde emoções antigas costumam se prender. E à medida que essa corrente passa, ela vai liberando espaço para algo novo, a sensação de merecimento tranquilo. Merecimento não é arrogância. Merecimento é paz com a própria vida. É reconhecer que você pode receber sem ter que sofrer primeiro. É reconhecer que você pode viver bem sem precisar se punir. E essa é uma reprogramação importante, porque muitas pessoas querem prosperidade, mas ainda carregam uma crença de que precisarão pagar um preço emocional por isso. Hoje você começa a dissolver esse preço. Você começa a permitir que prosperidade seja leve. Agora, imagine que o seu campo energético tem camadas. Uma camada mais externa, que é o que você mostra ao mundo, e uma camada mais interna, que é o que você sente quando ninguém está olhando. Nesta noite você está trabalhando nessa camada interna, porque é nela que os padrões se formam, é nela que a vibração se estabiliza, é nela que a lei da atração ganha direção. E quanto mais limpa essa camada fica, mais natural se torna a manifestação. A tela escura ajuda você a voltar para dentro, ajuda seus olhos a pararem de procurar. E quando os olhos param de procurar, a mente também desacelera. E quando a mente desacelera, você começa a ouvir a sua própria energia, como se houvesse um som silencioso, uma espécie de zumbido suave de presença. Isso é você se ajustando. Isso é você entrando em uma faixa mais serena. Isso é você se tornando receptivo. Agora leve a atenção para o seu coração novamente e, com sinceridade, faça um pedido simples, sem pressão. Pode ser mental, pode ser apenas sensação. Peça por estabilidade financeira. Peça por portas abertas. Peça por ideias que gerem retorno. Peça por oportunidades alinhadas. Peça por abundância contínua. Mas faça esse pedido como quem coloca uma semente na terra, não como quem exige que a árvore cresça em 1 minuto. Porque o pedido feito na paz tem uma força diferente. Ele não vem de desespero, vem de confiança. E agora, imagine essa semente sendo banhada por luz violeta. A semente é o seu desejo. A luz violeta é a energia que prepara o terreno. E quando o terreno está preparado, tudo cresce com mais facilidade. Você não precisa empurrar, você não precisa puxar. Você apenas mantém a intenção viva e permite o processo. Se pensamentos sobre contas, dívidas ou insegurança aparecerem, tudo bem. Não lute. A luta dá energia para o pensamento. Em vez disso, reconheça e faça um ajuste vibracional, como quem muda a postura interna. Diga por dentro: eu vejo esse medo, mas eu escolho a paz agora. Eu escolho a frequência agora. Eu escolho o descanso agora. E esse simples movimento já é um portal.
porque você não está negando o medo, você está escolhendo não morar nele. Agora, imagine que a chama violeta toca também a sua memória. E aqui há algo muito importante. Não é só o que você pensa hoje que influencia seu campo. É o que você aprendeu a acreditar ao longo da vida. Frases sobre dinheiro, frases sobre sucesso, frases sobre merecimento. Algumas vieram de pessoas bem intencionadas, mas carregadas de medo. Outras vieram de experiências difíceis, e seu campo registrou tudo isso. Mas hoje, com suavidade, você permite uma atualização. Imagine como se a luz violeta estivesse passando por uma biblioteca interna, retirando livros antigos que contam histórias de escassez, de fracasso inevitável, de luta constante. E no lugar desses livros, ela coloca novas páginas. Páginas que falam de recursos, páginas que falam de caminhos abertos, páginas que falam de proteção espiritual e prosperidade material caminhando juntas, páginas que falam de uma vida em que você pode respirar. Agora, aprofunde um pouco mais o mantra, como se fosse uma vibração que você sustenta sem esforço. Repita lentamente por dentro. Eu escolho prosperar com calma. Eu escolho receber com tranquilidade. Eu escolho a abundância como um estado natural. E se você quiser adicionar a energia de portal, sinta que essas frases são como códigos que abrem uma passagem. A passagem não é externa, ela é interna. É um alinhamento, é um sim profundo. Pense na manifestação como um encontro. Você e o que você deseja se encontrando no meio do caminho. Mas para que esse encontro aconteça, você precisa estar caminhando na direção certa por dentro. E a direção certa é a direção da confiança. O medo caminha para trás. A confiança caminha para frente. A pressa tropeça. A paz avança. Então, nesta noite, você avança em paz. Mesmo que esteja deitado, mesmo que esteja quase dormindo. E de repente, você percebe algo. Seu corpo está mais pesado, mas sua mente está mais leve. Isso é sinal de que o descanso está entrando. E esse descanso não é fuga. Ele é reconstrução. Ele é reorganização. Ele é cura. Ele é preparação para um novo amanhã em que você acorda com mais clareza, mais presença, mais energia e com uma vibração mais aberta para receber. Se você dormir agora, perfeito. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A energia continua ajustando. O portal continua trabalhando. A vibração continua limpando e alinhando. E a abundância continua encontrando caminhos, porque quando você para de apertar, você permite que a vida respire através de você. Existe um momento no descanso em que a mente para de tentar entender e começa apenas a sentir. É como se pouco a pouco você atravessasse uma porta silenciosa e entrasse em um lugar interno onde não existe cobrança, apenas presença. E quando você chega nesse lugar, algo muito profundo acontece. Você se reconecta com a sensação de que não está sozinho. Há uma inteligência maior sustentando o movimento da vida. Há uma ordem que se refaz. Há encaixes que acontecem sem que você precise vigiar. Agora, imagine que essa ordem é como um tecido invisível, uma trama de energia. Durante o dia, esse tecido pode ficar puxado, tenso, cheio de nós. Você tenta segurar tudo ao mesmo tempo. Trabalho, dinheiro, relações, prazos, expectativas. Mas nesta noite, a chama violeta age como uma mão cuidadosa que desfaz os nós sem romper o tecido.
ela alisa, ela solta, ela reorganiza. E quanto mais ela reorganiza, mais você sente uma paz que não depende de respostas imediatas. Sinta novamente o peso do seu corpo, o colchão, a cama, o lugar onde você está. Deixe isso te lembrar que você está aqui agora. E agora você não precisa correr. Agora você não precisa produzir. Agora você não precisa provar. A noite te dá permissão para ser. E ser é suficiente. A energia de portal, quando você entende profundamente, não é algo distante. É um estado em que a sua vibração muda e você passa a acessar uma realidade mais coerente. É como se você saísse de um corredor apertado e entrasse em um espaço mais amplo. E nesse espaço, você vê possibilidades que antes não via. Você sente soluções que antes não sentia. Você percebe que a vida não está travada. Ela apenas estava sendo observada por uma mente cansada. Hoje, com a tela escura e a sua respiração mais lenta, você se permite observar a vida com outro olhar interno. Um olhar que não procura problemas, mas que reconhece caminhos. E quando você reconhece caminhos, o seu campo vibra diferente. E quando o campo vibra diferente, a lei da atração opera com mais clareza, porque você está emitindo uma mensagem mais estável. Agora, leve sua atenção para o que você deseja, mas não como um sonho distante. Traga isso para perto. Imagine uma vida financeira mais tranquila. Imagine dinheiro chegando em fluxo constante como água limpa. Imagine suas contas sendo pagas com facilidade. Imagine sobrar. Imagine poder escolher. Imagine ter espaço para ajudar alguém, para investir em algo, para respirar sem medo. Deixe essa imagem existir sem pressão. Você não precisa forçar a imagem. Você apenas deixa ela se formar como uma cena suave. E então, imagine a chama violeta envolvendo essa cena, como se ela purificasse qualquer interferência. Interferências são dúvidas, pensamentos de incapacidade, memórias de fracasso, preocupações repetidas. A luz violeta toca essas interferências e as dissolve, como se fosse uma frequência que desprograma ruídos. E sem ruídos, a cena fica mais clara. E quando a cena fica clara, seu campo reconhece: isso é possível, isso é permitido, isso é natural. Agora, perceba como a sua respiração está mais profunda. O ar entra e sai com mais facilidade. E com cada respiração, é como se você estivesse sintonizando uma estação mais calma. Imagine que existe um som interno, uma vibração suave no seu peito. E essa vibração está se ajustando. Ela está se tornando mais uniforme. E isso é importante, porque a uniformidade é coerência. Coerência é um tipo de poder silencioso. Se o seu dia foi difícil, se você se sentiu drenado, se você se sentiu testado, você não precisa carregar isso para o sono. Você pode deixar aqui. Você pode entregar. E entrega não é fraqueza. Entrega é sabedoria. É reconhecer que há coisas que você não precisa sustentar sozinho. E o descanso é uma forma de entrega. Você entrega o controle e recebe cuidado. Agora, imagine uma chama violeta acima da sua cabeça, como uma estrela pequena. Ela não ofusca, ela ilumina com gentileza. E dessa estrela, desce um feixe suave de luz violeta, alinhando seu corpo como se fosse um eixo. Esse alinhamento é um gesto energético de reorganização. É como se você dissesse: eu volto para o meu centro.
E quando você volta para o centro, tudo se torna mais simples. O centro é o lugar onde o medo não domina. O centro é o lugar onde a abundância não parece longe. O centro é o lugar onde você sente que existe suporte. E no centro, você pode repetir um mantra curto como uma chave simples. Eu confio no fluxo. Eu confio no processo. Eu confio no tempo certo. Não precisa repetir muitas vezes. Uma vez com verdade já muda sua vibração. Agora, observe por um instante como o seu corpo responde quando você diz por dentro eu confio. Talvez ele solte um pouco mais. Talvez ele respire melhor. Talvez ele desacelere. Isso é o corpo reconhecendo uma nova instrução. E essa instrução é poderosa porque ela não é intelectual. Ela é sensorial. Seu corpo acredita no que ele sente. E quando ele sente confiança, a energia se abre para receber. Agora, imagine que a prosperidade é como uma visita que chega em uma casa. Se a casa está tensa, bagunçada, com portas fechadas e barulho, a visita entra e sai rápido. Mas se a casa está tranquila, limpa, com espaço e acolhimento, a visita se sente bem para ficar. Nesta noite, você está preparando essa casa interna. Você está arrumando com luz. Você está abrindo portas com suavidade. Você está reduzindo o barulho. Você está dizendo sem dizer, aqui é seguro. E quando é seguro, o dinheiro pode circular melhor. As oportunidades podem permanecer. As pessoas certas podem se aproximar. As ideias podem amadurecer. Você se torna receptivo às soluções e, principalmente, você para de sabotar o que deseja por medo de perder. Porque quando você confia no fluxo, você entende que o que é seu pode ser sustentado. Agora deixe a chama violeta tocar também seus sonhos. Sim, seus sonhos. Porque o sono é um território onde a mente consciente se cala e o inconsciente se revela. E você pode, nesta noite, programar seus sonhos com uma vibração de cura, prosperidade e calma. Imagine que a luz violeta entra no seu campo onírico e limpa medos antigos. Ela protege, ela guia, ela alinha. E enquanto você vai ficando mais sonolento, perceba como sua consciência começa a ficar mais ampla e mais suave. Você não precisa seguir a lógica das frases. Você apenas recebe o som, recebe a vibração. A sua energia entende. E o que a energia entende, a vida reflete. Se você ainda estiver acordado, apenas continue respirando. Se você já estiver quase dormindo, permita. Porque mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A chama continua trabalhando. O portal continua se mantendo aberto por dentro. A vibração continua ajustando seus caminhos. E você pode descansar com a sensação de que está sendo conduzido, amparado, reorganizado. Neste ponto, o descanso começa a ficar mais profundo, como se a sua mente estivesse se afastando do barulho do dia e caminhando para um lugar interno onde tudo é mais simples. Você pode sentir isso como uma lentidão boa, uma suavidade que se instala. E quando essa suavidade chega, ela não é apenas física, ela é energética. Ela é como uma onda que passa pelo seu campo e coloca as coisas no lugar certo, mesmo que você não saiba explicar como. Agora, imagine que a chama violeta não é apenas uma luz ao redor do seu corpo, mas um ritmo, um pulso, uma frequência que te envolve por completo, como se você estivesse deitado dentro de uma música silenciosa.
Essa música tem uma função: harmonizar. E harmonizar significa alinhar partes que estavam desalinhadas, pensamentos, emoções, intenções. Quando tudo se alinha, você se torna mais inteiro. E quando você se torna mais inteiro, a vida responde com mais coerência. A lei da atração funciona melhor quando você não está dividido por dentro. Quando você não deseja algo e ao mesmo tempo teme. Quando você não pede prosperidade e ao mesmo tempo se sente culpado. Quando você não quer abundância e ao mesmo tempo acredita que é difícil demais. Hoje, sem esforço, a chama violeta toca essas divisões e começa a dissolver. Como se ela dissesse: você pode querer e pode receber. Você pode desejar e pode permitir. Você pode prosperar sem perder a paz. Agora traga para a mente uma ideia simples. Existem caminhos que você ainda não viu. Isso é importante, porque muitas vezes a ansiedade nasce da sensação de que você já tentou tudo. Mas você não tentou tudo. A vida tem mais possibilidades do que a sua mente cansada consegue listar. Existem combinações novas, pessoas novas, oportunidades novas, ideias que ainda não surgiram. E quando você descansa, você abre espaço para essas coisas se aproximarem. Existe um tipo de inteligência que só aparece no silêncio. Ela não grita, ela não disputa, ela apenas surge como uma clareza. Pode ser uma ideia ao acordar, pode ser um impulso de fazer algo simples, pode ser um encontro inesperado, pode ser uma decisão que parece óbvia depois. Essa inteligência é manifestação em forma de orientação. E hoje você está criando o terreno para receber essa orientação. A tela escura ajuda a sua mente a não se distrair. E com menos distração, você pode sentir melhor as microsensações do corpo. Talvez um formigamento leve, talvez uma sensação de calor, talvez o peso das pernas, talvez o relaxamento dos ombros. Essas microsensações são sinais de que o seu sistema está entrando em repouso. E quando entra em repouso, a energia se reorganiza. É como se o seu campo, finalmente, parasse de gastar força em alerta e começasse a usar força em cura. Agora leve sua atenção para a região do plexo solar, logo acima do umbigo. Essa área está ligada ao poder pessoal, à coragem, à decisão, ao sentido de capacidade. Muitas vezes, quando a vida financeira está instável, essa região fica tensa, como se você estivesse sempre se preparando para um impacto. Hoje, imagine a chama violeta tocando exatamente esse ponto, aquecendo, suavizando, dissolvendo o medo. E enquanto dissolve, você pode repetir um mantra muito simples, como se fosse um comando para o seu campo. Eu estou seguro para prosperar. Eu estou seguro para receber. Eu estou seguro para crescer. Essas frases são suaves, mas elas têm peso vibracional, porque elas corrigem a raiz do medo, que é a sensação de insegurança. Quando você se sente seguro, você não afasta o que deseja. Quando você se sente seguro, você permite permanência. Agora, imagine sua vida como um rio. Em alguns momentos o rio parece estreito, cheio de pedras. Em outros ele se abre, fica mais largo, mais fluido. O que define isso muitas vezes é a sua vibração. Se você está tenso, você cria represamentos. Se você está em paz, você permite fluxo. Então, nesta noite, você está abrindo o rio por dentro. Você está retirando pedras emocionais.
Você está dissolvendo crenças que travavam. E a água volta a correr. E quando a água volta a correr, a prosperidade se manifesta não só como dinheiro, mas como facilidade. Facilidade em resolver. Facilidade em encontrar solução. Facilidade em ver o óbvio. Facilidade em ser reconhecido. Facilidade em criar. Essa facilidade é um sinal de alinhamento. E alinhamento é a base de qualquer processo de manifestação sustentável. Agora, imagine que existe um portal de energia violeta em frente a você, como uma passagem suave. Você não precisa atravessar fisicamente. Você atravessa com a consciência. Atravessar significa deixar para trás uma versão sua que vive em luta e entrar em uma versão sua que vive em confiança. Não é uma mudança dramática. É uma troca interna, um ajuste, um deslizamento de frequência. Para atravessar, você não precisa fazer nada além de soltar. Soltar o peso do dia. Soltar o medo do amanhã. Soltar a necessidade de controle. Soltar a cobrança interna. E cada vez que você solta, você se aproxima mais do sono profundo, como se o corpo dissesse: agora sim, agora eu posso descansar, agora eu posso recuperar, agora eu posso reorganizar. E no meio desse processo, a abundância encontra você, porque a abundância gosta de quem está aberto, gosta de quem tem espaço interno, gosta de quem não está em guerra com o próprio desejo. Nesta noite, você não está em guerra, você está em permissão. Se pensamentos aparecerem, deixe-os passar como nuvens. Você não precisa segurar, você não precisa analisar, você não precisa resolver, apenas deixe e volte para uma sensação simples. A luz violeta ao seu redor, a respiração, o peso do corpo, a noite te abraçando. Agora, imagine que a chama violeta alcança também as suas relações, porque prosperidade não é só dinheiro, é também paz com as pessoas. Relações drenam ou fortalecem, e quando você está drenado por conflitos, seu campo perde energia. Então, nesta noite, a luz violeta toca suas relações e dissolve tensões. Ela traz clareza, ela traz proteção, ela remove vínculos de medo, de manipulação, de desgaste, e ela fortalece vínculos de apoio, de verdade, de reciprocidade. E ao fortalecer, ela também fortalece sua vida profissional, porque a energia com que você se apresenta ao mundo influencia o que o mundo devolve. Hoje, você está se apresentando com mais calma. E calma é autoridade silenciosa. Calma é confiança. Calma é uma vibração que atrai oportunidades melhores, porque você deixa de aceitar migalhas por desespero. Agora, permita o corpo ficar mais pesado. Permita os olhos ficarem mais quietos. Permita a mente ficar menos ativa. Você não precisa acompanhar tudo. Você apenas recebe. E enquanto recebe, sua energia se ajusta. Seu campo se limpa. Seu portal interno permanece aberto. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A chama continua transmutando. A vibração continua harmonizando. A manifestação continua sendo preparada no invisível. E você pode descansar com a certeza tranquila de que, no tempo certo, o que é seu encontra o caminho até você. A noite vai ficando mais silenciosa por dentro, como se a sua mente estivesse aceitando finalmente que não precisa ficar de guarda. Existe uma sensação quase imperceptível de rendição tranquila, e essa rendição é preciosa.
Porque quando você se rende ao descanso, você não perde o controle da vida. Você devolve o controle ao fluxo natural. E o fluxo natural é inteligente. Ele sabe encontrar o caminho entre os obstáculos. Ele sabe se reorganizar. Ele sabe se renovar. Agora, imagine que a chama violeta está trabalhando em camadas mais profundas, onde as palavras não chegam. Camadas de emoção antiga, de memória, de impressão energética. Você não precisa saber quais são essas camadas. Você só precisa permitir. Permissão é uma linguagem simples que o seu campo entende. E quando você permite, algo que estava preso começa a se soltar, como um nó que se desfaz sozinho quando você para de puxar. Sinta a sua respiração como um balanço. A inspiração te leva para dentro. A expiração te leva para baixo. E cada vez que você expira, é como se você afundasse um pouco mais no colchão, um pouco mais no descanso, um pouco mais na sensação de que está seguro. A segurança é a base de tudo. Sem segurança, a mente corre. Sem segurança, o corpo endurece. Sem segurança, a abundância não se instala. Mas com segurança, o corpo abre, a mente acalma e a energia se expande. Agora, traga para dentro da sua consciência uma ideia suave. Você é merecedor de uma vida boa. Você é merecedor de paz. Você é merecedor de abundância. E merecimento aqui não é prêmio, é reconhecimento da sua humanidade. É reconhecer que você pode receber sem precisar se justificar. Você pode prosperar sem precisar se culpar. Você pode estar bem sem que isso signifique que alguém ficará sem. O universo é abundante. A vida tem recursos e você é parte dessa vida. Se em algum momento você aprendeu o contrário, se aprendeu que receber é perigoso, que prosperar é difícil, que dinheiro sempre traz problema, hoje essas crenças são tocadas pela chama violeta e começam a perder consistência. Crença é energia repetida. E hoje você está repetindo outra energia, confiança. Você está repetindo outra vibração, calma. Você está repetindo outra mensagem, eu permito. Agora imagine que existe um portal de vibração na sua frente, como se fosse um arco invisível feito de luz violeta. Esse portal não te leva para um lugar distante. Ele te leva para uma versão de você que já sabe descansar. Uma versão que não precisa ficar se defendendo do amanhã. Uma versão que confia no próprio caminho. E atravessar esse portal é simples. É só soltar um pouco mais. Solte o peso da testa. Solte o peso do maxilar. Solte o peso do peito. Solte o peso da barriga. Solte o peso das mãos. E conforme solta, perceba que o seu campo fica mais amplo, como se houvesse mais espaço ao seu redor. Esse espaço é importante porque ele permite que novas energias entrem. Ele permite que novas possibilidades se aproximem. Ele permite que a prosperidade encontre lugar para ficar. Agora, pense na prosperidade como uma frequência também. Não apenas como números, mas como estado interno. Uma pessoa próspera é alguém que se sente em fluxo, que se sente apoiado, que se sente capaz de receber e administrar, que se sente digno de crescer. E hoje, você está treinando isso no lugar mais profundo possível, no sono, porque o sono é o momento em que as resistências baixam. E quando as resistências baixam, a reprogramação acontece com mais suavidade. Se você quiser, repita por dentro, com calma, como quem canta sem voz.
Eu vivo em fluxo. Eu vivo em abundância. Eu vivo em prosperidade tranquila. Eu confio no tempo certo. Eu recebo com paz. Essas frases não precisam virar um esforço mental. Elas podem ser apenas uma sensação, um perfume energético que você deixa no ar interno. Agora, imagine que a chama violeta toca também o seu caminho profissional. Ela ilumina oportunidades que estavam escondidas. Ela transmute inseguranças que te faziam hesitar. Ela fortalece a sua presença. E presença é algo que o mundo percebe. Quando você está presente, você escolhe melhor. Você fala melhor. Você cria melhor. Você se posiciona melhor. E isso influencia resultados. Não por pressão, mas por clareza. Imagine que amanhã, ou nos próximos dias, você vai perceber pequenas mudanças. Talvez um pensamento mais calmo ao acordar. Talvez uma ideia que surge do nada. Talvez uma solução simples para algo que parecia complicado. Talvez uma conversa que abre uma porta. Talvez uma oportunidade que aparece em um lugar inesperado. Tudo isso é manifestação em movimento. E começa aqui na noite, quando você para de bloquear. Agora, leve a atenção para o seu coração novamente e por alguns instantes sinta gratidão por coisas pequenas. Gratidão não é fingir que está tudo perfeito. Gratidão é reconhecer que mesmo em meio a desafios há algo que sustenta você. Há um corpo respirando, há uma noite disponível, há uma chance de recomeçar, há uma chama violeta trabalhando. Que essa gratidão muda a vibração imediatamente, porque ela tira você do estado de carência e coloca você no estado de presença. A presença é o lugar onde a lei da atração opera com mais pureza, porque na presença você não está desesperado, você não está tentando arrancar um resultado, você está apenas alinhado, e alinhamento é magnetismo silencioso. Agora, perceba como as palavras vão ficando mais distantes dentro de você. Talvez você esteja quase dormindo. Se estiver, permita. Seu corpo sabe. Seu sistema sabe. Você não precisa manter a atenção. Você só precisa continuar existindo nesse campo de luz violeta, como se ele te embalasse. E se você ainda estiver acordado, tudo bem também. Deixe a mente ficar como um rádio bem baixinho, apenas um ruído distante. E volte para a sensação do corpo, para o peso, para o silêncio, para o ritmo da respiração. A cada respiração, a chama violeta se aprofunda. A cada respiração, o portal se mantém. A cada respiração, a prosperidade se torna menos um desejo ansioso e mais uma realidade possível. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A energia continua reorganizando. A vibração continua limpando. O caminho continua se alinhando. E você pode descansar com a sensação de que está sendo guiado para um lugar de mais paz, mais confiança e mais abundância. Agora, a noite se torna ainda mais profunda dentro de você. Há um tipo de silêncio que não é vazio, é presença. Um silêncio que parece ter textura, como um cobertor macio por dentro. E nesse silêncio, a sua energia começa a se ajustar com mais precisão, como se cada parte de você estivesse sendo colocada em harmonia, sem esforço, sem pressa, do jeito certo. A chama violeta continua atuando, e talvez você nem perceba de forma consciente. Ela trabalha como um vento delicado que passa onde ninguém vê.
Ela toca pensamentos antigos e os dissolve. Toca emoções presas e as solta. Toca tensões invisíveis e as desmancha. E quanto mais ela toca, mais você sente que pode confiar no processo de reorganização, porque não depende da sua mente, depende da sua permissão, depende do seu descanso. Agora, imagine que existe uma vibração ao redor do seu corpo como um campo protetor. Esse campo é sutil, mas firme. Ele impede que o peso do mundo invada o seu descanso. Ele impede que preocupações se tornem gigantes. Ele impede que a ansiedade crie histórias sem fim. Dentro desse campo você está seguro. Dentro desse campo você está protegido. Dentro desse campo, a energia da abundância pode se aproximar sem encontrar barreiras de medo. E é aqui que uma verdade simples pode se instalar. Prosperidade não precisa vir acompanhada de tensão. Prosperidade não precisa ser um prêmio distante. Prosperidade pode ser um estado construído aos poucos, com calma, com alinhamento, com decisões melhores, com uma mente mais serena e um coração mais aberto. O que você está fazendo agora é construir esse estado pela raiz. Agora, traga para a sua consciência a ideia de que o dinheiro é energia em movimento. Não é um inimigo, não é um peso, é um fluxo. E como todo fluxo, ele responde ao canal por onde passa. Se o canal está apertado, ele se estreita. Se o canal está aberto, ele circula. Nesta noite você está abrindo o canal, mas não com esforço. Você está abrindo com relaxamento. Você está abrindo com segurança. Você está abrindo com confiança. Isso é um tipo de magnetismo. Imagine que cada vez que você solta um músculo, você também solta uma crença. Cada vez que você relaxa a respiração, você também relaxa uma necessidade de controle. Cada vez que você permite o sono chegar, você permite que a vida cuide do que você não precisa carregar sozinho. E esse gesto é poderoso, porque ele muda o seu campo. Um campo que confia atrai soluções. Um campo que confia atrai oportunidades. Um campo que confia atrai pessoas certas e caminhos alinhados. Agora leve a atenção para as suas mãos novamente. Mesmo que elas estejam paradas, elas representam sua capacidade de criar, de construir, de agir. Imagine a luz violeta envolvendo suas mãos e retirando delas o peso do esforço excessivo. Esforço excessivo cansa e fecha o campo. Ação inspirada abre e fortalece. Hoje, você se aproxima mais da ação inspirada. Aquela ação que nasce de uma ideia clara, de um impulso tranquilo, de uma certeza simples. E essa ação, quando chega, tem menos desgaste e mais resultado. Agora, imagine que existe um portal vibracional no seu peito. Um portal que se abre quando você sente paz. Ele se fecha quando você entra em pressa. Ele se mantém aberto quando você confia. E agora, ele está aberto. Você pode sentir isso como uma expansão leve no peito, como se houvesse mais espaço para respirar. Esse espaço é o lugar onde a abundância se instala, porque a abundância precisa de lugar, precisa de receptividade, precisa de permissão. Se pensamentos sobre falta aparecerem, trate como eco antigo. Não é verdade absoluta, é só eco. E eco some quando você não responde. Então não responda com medo, responda com respiração. Responda com a sensação da luz violeta. Responda com o mantra "Eu permito". E o eco perde força,
como um som que se apaga em um quarto vazio. Agora imagine que a sua vida como um todo está sendo reorganizada em um nível invisível, como se peças estivessem sendo encaixadas, pessoas certas sendo aproximadas, situações desnecessárias sendo afastadas, ideias sendo maturadas no tempo certo, recursos sendo preparados. Você não precisa ver, você não precisa controlar, você só precisa permitir que essa reorganização aconteça, como uma engrenagem silenciosa trabalhando na noite, e essa reorganização também alcança sua autoestima. Porque prosperidade e autoestima estão ligadas. Quando você se sente pequeno, você aceita pouco. Quando você se sente inseguro, você se limita. Quando você se sente indigno, você afasta oportunidades. Hoje a chama violeta toca essa raiz. Ela fortalece o seu senso de valor. Ela dissolve a vergonha. Ela dissolve a comparação. Ela dissolve o sentimento de que você ficou para trás. Você não ficou para trás. Você está no seu tempo. E o seu tempo pode ser próspero. Agora deixe o corpo ficar mais pesado. Talvez você sinta as pernas como se estivessem afundando. Talvez sinta os braços mais soltos. Talvez o rosto mais neutro. E quanto mais o corpo entra nesse estado, mais a mente para de tentar conduzir. E quando a mente para, você entra em um descanso mais verdadeiro. Um descanso onde a energia trabalha com profundidade. Se você estiver acordado o suficiente, traga uma imagem simples. Você acordando em um futuro próximo com uma sensação diferente. Uma sensação de leveza. Uma sensação de segurança. Uma sensação de que algo se alinhou. Não precisa imaginar detalhes, apenas essa sensação, porque a sensação é a linguagem do campo, e o campo responde à sensação. Agora, repita por dentro, de forma bem suave: eu estou em harmonia com a abundância. Eu estou em harmonia com a prosperidade. Eu estou em harmonia com o meu caminho. Eu estou em harmonia com a chama violeta. E à medida que você repete, é como se sua energia confirmasse um novo padrão. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A energia continua reorganizando. O portal continua aberto por dentro. A vibração continua limpando e alinhando. E você pode se entregar ao sono como quem confia, como quem sabe que, no silêncio da noite, algo está sendo construído a seu favor. Agora você pode perceber que o descanso já está mais perto do que os pensamentos, como se a sua consciência estivesse flutuando entre o som da minha voz e um lugar interno onde tudo fica mais lento, mais distante, mais suave. Esse lugar é um espaço de reorganização, é um espaço de cura, é um espaço onde a vibração trabalha com liberdade, porque a mente não está interrompendo o processo com urgência. A chama violeta continua como uma presença silenciosa e ela faz algo muito importante. Ela transforma a maneira como você reage. Porque muitas vezes, a vida não pesa apenas pelo que acontece, mas pela forma como você reage ao que acontece. Se você reage com medo, você contrai. Se reage com pressa, você aperta. Se reage com desconfiança, você fecha. Mas hoje, você está aprendendo outra reação. Você reage com calma. Você reage com confiança. Você reage com permissão. E essa mudança altera o seu campo inteiro. Agora, imagine que você tem um centro de energia no seu corpo que guarda a sensação de abundância, como se fosse uma memória de que a vida tem recursos.
como se fosse uma lembrança de que há caminhos. Talvez esse centro esteja adormecido por causa de preocupações e cansaço. Então, nesta noite, a chama violeta desperta esse centro com suavidade. Ela não força. Ela acende como quem acende uma luz baixa em um ambiente escuro. Sinta essa luz baixa por dentro, talvez no peito, talvez na barriga, talvez como uma sensação geral de aquecimento. Essa luz é a sua receptividade. E receptividade é uma habilidade. Você pode treinar, você pode fortalecer. E hoje o treino é simples. Descansar sem culpa. Descansar com a certeza de que, mesmo parado, algo está se movendo a seu favor. Agora, imagine que o dinheiro que você deseja, a prosperidade que você busca, já existe como possibilidade no campo. Ela não está inventando do nada. Ela já é uma rota possível. E o que você está fazendo agora é alinhar sua frequência com essa rota. Você está se tornando compatível. Você está se tornando disponível. Você está removendo barreiras. E isso acontece no silêncio, no relaxamento, na entrega. A lei da atração, quando é vivida de forma saudável, não é uma cobrança para você ser feliz o tempo todo. É um convite para você se alinhar. Alinhar não significa negar dificuldades. Significa não permitir que as dificuldades definam sua vibração. Hoje você está dizendo por dentro: eu vejo os desafios, mas escolho a paz agora. Eu vejo as pendências, mas escolho descansar agora. Eu vejo a necessidade, mas escolho confiar agora. E isso é maturidade vibracional. Agora, leve sua atenção para seus pés. Mesmo que você não os sinta com clareza, imagine a luz violeta descendo pelas pernas, chegando nos pés. E então imagine que, pelos seus pés, a energia pesada do dia escorre para fora, como se a terra recebesse. A terra é suporte. A terra transmute. A terra acolhe. E você não precisa segurar o peso do mundo. Você pode deixar ir. Enquanto o peso vai embora, algo entra. Entra leveza, entra calma, entra uma sensação de que está tudo se encaixando, mesmo que você não tenha provas imediatas, porque a prova, muitas vezes, vem depois do alinhamento. Primeiro você se alinha, depois o mundo responde. E você já está se alinhando. Agora, imagine que existe uma espécie de mantra silencioso no seu campo, como um som interno que diz: tudo se organiza no tempo certo. Esse mantra não precisa ser repetido com esforço. Ele apenas existe como uma atmosfera. E essa atmosfera te ajuda a soltar a pressa. A pressa é um peso. A pressa é um ruído. E nesta noite, você sai do ruído. Se você quiser aprofundar ainda mais, imagine uma cena simples. Você recebendo uma boa notícia. Não precisa ser específica. Apenas a sensação de alívio, a sensação de satisfação, a sensação de que algo que você queria finalmente se moveu. Sinta essa sensação por alguns instantes, como se fosse um ensaio vibracional. Isso não é fantasia vazia, é treinamento do campo. É orientar sua energia para a frequência do resultado desejado. Agora, traga para a mente as pessoas que você ama, ou apenas a ideia de relações mais leves. A prosperidade também se manifesta na forma como você se relaciona. Uma relação em paz é riqueza. Um ambiente emocional seguro é riqueza. Então, nesta noite, a chama violeta toca seus relacionamentos e remove ruídos. Remove mal-entendidos.
remove pesos desnecessários e fortalece o que é verdadeiro. Fortalece o que é recíproco. Fortalece o que te faz bem. E ao fortalecer suas relações, ela fortalece também sua confiança. Porque a confiança é um recurso. Ela é uma moeda interna. Quanto mais confiança você tem, mais você se movimenta com clareza, mais você escolhe com firmeza, mais você sustenta seus limites, mais você se abre para oportunidades sem medo de cair. Agora, imagine que o portal desta noite não é apenas para dormir bem, mas para acordar diferente. Acordar com menos tensão. Acordar com uma mente mais limpa. Acordar com uma vibração mais estável. E a vibração estável é um ímã silencioso para a abundância, porque ela comunica ao universo que você está pronto para receber e manter. Se você estiver quase dormindo, permita. Se você estiver acordado, apenas continue respirando. Não precisa fazer nada. Não precisa ajustar nada. A luz violeta já está aqui. A frequência já está aqui. O campo já está trabalhando. E mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. As engrenagens invisíveis continuam se movendo. As peças continuam se encaixando. O caminho continua se alinhando. E você pode se entregar ao sono com a sensação de que está em boas mãos, em um lugar seguro, em uma frequência que reorganiza e harmoniza. O sono começa a se aproximar como uma maré mansa, e você não precisa fazer nada para empurrar. Você só deixa vir. Há uma força tranquila na noite, como se ela soubesse exatamente como desacelerar a sua mente e acalmar o seu corpo, sem pedir esforço. E nesse estado você começa a sentir uma confiança mais silenciosa, como se a vida estivesse dizendo que sim, existe caminho, sim, existe solução, sim, existe abundância possível para você. A chama violeta permanece presente, não como algo que você precisa manter na imaginação o tempo todo, mas como um campo que já se instalou. E quando um campo se instala, ele trabalha no fundo, como uma música distante. Ele trabalha enquanto você relaxa. Ele trabalha enquanto você solta. Ele trabalha enquanto você dorme. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Agora, imagine que a sua mente é como um quarto que está sendo arrumado. Durante o dia, muitas coisas entram, muitas vozes entram, muitos ruídos entram. E à noite, alguém começa a colocar cada coisa no seu lugar, devagar, sem pressa, com cuidado. A chama violeta é essa presença que arruma. Ela recolhe pensamentos que não precisam ficar soltos. Ela guarda preocupações em um lugar onde você não precisa olhar agora. Ela fecha gavetas de ansiedade. Ela abre janelas de calma. E quando esse quarto interno fica organizado, você se sente mais livre. Porque não é apenas o corpo que cansa. A mente também cansa de carregar bagunça. Hoje você está deixando a bagunça ir embora. Você está permitindo uma limpeza. E limpeza é uma forma de prosperidade também. Porque o que é limpo, flui melhor. O que é limpo, recebe melhor. O que é limpo, mantém melhor. Agora, traga para dentro de você a ideia de que seu campo está sendo preparado para receber. Receber dinheiro com estabilidade. Receber oportunidades com clareza. Receber reconhecimento com tranquilidade. Receber respostas com paz. E, principalmente, receber sem medo de perder. Porque muitas pessoas até recebem, mas recebem com tensão. E a tensão
faz o fluxo escapar. Hoje, você está aprendendo a receber com calma, e calma segura. Sinta como o seu corpo está mais pesado e, ao mesmo tempo, mais confortável, como se cada parte estivesse se assentando no lugar certo. Esse assentamento é um sinal de que você está entrando no descanso profundo. E descanso profundo é quando o corpo começa a reparar. É quando o sistema nervoso se reorganiza. É quando a energia volta a circular sem travas. Agora, imagine que há um portal no seu campo e esse portal está ligado ao seu futuro. Um futuro mais próspero, mais estável, mais seguro. Não é um futuro distante. É um futuro que começa a ser construído a partir de pequenas mudanças internas, a partir de decisões mais calmas, a partir de uma mente menos ansiosa, a partir de uma energia mais coerente. Hoje, você está plantando essa coerência. Se você quiser, repita por dentro uma frase curta como uma chave. Eu sou compatível com a prosperidade. Eu sou compatível com a abundância. Eu sou compatível com a paz. E essa compatibilidade é como um ajuste de frequência. É como se você deixasse de se sentir fora do lugar e começasse a sentir que receber é natural. Agora, permita que o seu coração fique mais leve. Muitas vezes, o coração carrega uma preocupação silenciosa com o futuro. Mas hoje você dá um descanso ao coração. Você diz: por agora eu deixo a vida cuidar. Você diz: por agora eu escolho confiar. E essa escolha é um gesto espiritual, é um gesto energético, é um gesto de amor próprio. A chama violeta toca também a sua identidade. Ela dissolve a versão de você que se define por problemas. Ela dissolve a versão de você que se define por falta. Ela dissolve a versão de você que se define por luta constante. E ela fortalece uma versão mais verdadeira, a versão que sabe que pode viver em fluxo, a versão que sabe que pode prosperar, a versão que sabe que pode descansar e ainda assim avançar. E avançar hoje é avançar no silêncio, é avançar no descanso, é avançar deixando a energia reorganizar aquilo que a mente não conseguiu resolver. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa ter tudo pronto. Você não precisa ter controle. Você só precisa ter permissão. Agora imagine que a luz violeta se torna ainda mais suave, como se ela diminuísse a intensidade para te ajudar a dormir. Ela não vai embora. Ela apenas se transforma em uma presença mais baixa, mais discreta, mais confortável, como uma luz noturna que protege sem incomodar. E nesse cenário interno, você pode sentir uma confiança simples. A vida sabe se organizar. O universo tem recursos. A abundância tem caminhos. E você é parte desse movimento. Você não está fora. Você não está excluído. Você está se alinhando. Se pensamentos vierem, deixe eles passarem. Não agarre. Não discuta. Apenas passe. Volte para a respiração. Volte para o peso do corpo. Volte para a sensação de segurança. E conforme você volta, o sono se aprofunda. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A chama violeta continua trabalhando. O portal continua aberto por dentro. A vibração continua ajustando seu caminho, preparando encontros, preparando oportunidades, preparando respostas. E você pode descansar com a certeza tranquila de que está sendo cuidado, guiado e reorganizado. Neste ponto,
Você já pode sentir que o descanso está fazendo o que ele sabe fazer melhor: reorganizar você por dentro. E reorganizar não é apenas desligar pensamentos. É devolver ao seu corpo um senso de estabilidade. É devolver ao seu coração um senso de segurança. É devolver à sua mente um senso de espaço. E espaço é precioso, porque onde existe espaço, existe possibilidade. A chama violeta permanece como uma atmosfera, como um perfume energético que está no ar interno. E talvez você perceba que o seu estado já não é o mesmo de antes. Talvez ainda existam preocupações, mas elas parecem mais distantes. Talvez ainda existam pendências, mas elas perderam o peso. Isso acontece porque a sua vibração começou a se ajustar, e quando a vibração se ajusta, a percepção muda. E quando a percepção muda, a vida ganha novas entradas. Agora, imagine que a sua consciência está em um lugar de passagem, como se você estivesse entre o mundo externo e o mundo do sono. Nesse lugar, você não precisa controlar nada. Você só flutua. E flutuar é uma forma de confiança. Você deixa o corpo ser sustentado. Deixa a respiração acontecer. Deixa os pensamentos passarem. E enquanto você flutua, o campo trabalha. Esse campo trabalha também com o que você acredita sobre você mesmo. Porque a forma como você se vê define muito do que você permite receber. Se você se vê como alguém que sempre luta, você atrai experiências que confirmam luta. Se você se vê como alguém que merece paz e abundância, você começa a atrair experiências que confirmam isso. Então, nesta noite, a chama violeta toca a sua autoimagem com delicadeza. Ela dissolve rótulos antigos. Ela dissolve frases internas que te diminuíam. Ela dissolve comparações. E ela fortalece uma verdade simples: você pode viver melhor. Viver melhor inclui ter dinheiro suficiente, inclui ter tranquilidade para pagar contas, inclui ter liberdade para escolher caminhos, inclui ter condições de cuidar de você e de quem você ama. Isso é legítimo, isso é saudável, isso é parte do seu direito de existir com dignidade. E quando você aceita isso sem culpa, seu campo se abre de um jeito muito mais natural. Agora leve a atenção para a região do seu peito novamente e imagine que ali existe uma porta. Essa porta é a porta da recepção. Muitas pessoas fecham essa porta sem perceber, por medo de se decepcionar, por medo de perder, por medo de dar errado, por medo de ser criticado. E hoje, com suavidade, você abre essa porta. Não precisa abrir tudo. Apenas o suficiente para o ar entrar. Apenas o suficiente para a vida circular. E quando a porta abre, imagine um fluxo violeta entrando e trazendo junto uma sensação de merecimento tranquilo. Não é empolgação, é calma. É como se você dissesse: eu aceito que as coisas melhorem. Eu aceito que a prosperidade seja constante. Eu aceito que o dinheiro venha por vias limpas. Eu aceito que eu não precise estar em tensão para receber. Agora, imagine também que existe um portal ligado ao tempo certo, porque muita ansiedade nasce da pressa. Você quer que algo se resolva agora. Você quer que uma resposta venha agora. Você quer que o dinheiro chegue agora. Mas o tempo certo não é o tempo da ansiedade. O tempo certo é o tempo do alinhamento. E quando você se alinha, o tempo certo acelera de um jeito natural, sem desgaste. As coisas começam a se mover. As engrenagens começam a girar.
O que estava travado começa a destravar. Nesta noite, você se alinha. E o alinhamento é uma forma de respeito pela vida. Você não está exigindo, você está permitindo. Você não está apertando, você está abrindo. Você não está gritando por resposta. Você está se tornando um lugar onde a resposta pode chegar. Agora, se você quiser trazer um mantra de portal, faça isso de forma simples, como uma frase que você sente mais do que pensa. Eu me abro para o tempo certo. Eu me abro para o caminho certo. Eu me abro para a solução certa. E enquanto você diz isso por dentro, é como se sua energia parasse de empurrar o que não está pronto e começasse a atrair o que já está preparado. A chama violeta toca também sua relação com o esforço. Talvez você tenha aprendido a trabalhar demais, a se cobrar demais, a achar que, se você parar, tudo desmorona. Mas o descanso te ensina uma outra lei. Quando você para, você se recupera. Quando você se recupera, você cria melhor. Quando você cria melhor, você prospera melhor. E prosperar melhor não é só ganhar mais. É ganhar com menos desgaste. É receber com mais equilíbrio. É manter com mais sabedoria. Agora imagine que o sono é um laboratório de reprogramação. Enquanto você dorme, o seu inconsciente absorve novas mensagens. Então, nesta noite, a mensagem é: eu posso prosperar com calma. Eu posso viver em abundância com paz. Eu posso confiar no fluxo. Eu posso permitir. E enquanto essas frases se instalam, você percebe que o corpo está cada vez mais pronto para atravessar de vez para o sono. Como se o seu sistema estivesse dizendo: agora sim, agora eu posso desligar. Agora eu posso descansar de verdade. Agora eu posso deixar a vida agir. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A vibração continua trabalhando. A energia continua reorganizando. O portal interno continua aberto. E no tempo certo, as soluções aparecem. As oportunidades chegam. Os caminhos se abrem. E você se reconhece em um lugar novo, mais leve, mais confiante, mais próspero. Agora, você pode simplesmente deixar o descanso terminar de te conduzir. Não há nada para segurar. Não há nada para completar. Tudo o que precisava ser iniciado já foi iniciado dentro de você. A chama violeta continua presente, como um campo silencioso que permanece mesmo quando a mente adormece. Ela não depende da sua atenção para agir. Ela apenas continua com constância, com suavidade, com inteligência. Sinta o seu corpo como ele está agora, mais pesado, mais solto, mais entregue. Os pensamentos, se ainda existirem, parecem distantes, como se estivessem do lado de fora da porta. E você está do lado de dentro, em segurança. A tela escura, a noite, o silêncio, tudo isso se torna um abrigo. E esse abrigo tem uma função: permitir que você descanse profundamente, sem precisar vigiar a vida. Imagine por alguns instantes que ao redor de você existe uma luz violeta bem suave, quase como um véu. Esse véu protege o seu sono, acalma a sua mente e organiza suas emoções, como se colocasse cada coisa no lugar certo. E enquanto você entra mais fundo nesse descanso, a energia continua fazendo o trabalho invisível que você não precisa controlar. Ela continua transmutando preocupação em calma. Ela continua dissolvendo medo em confiança. Ela continua limpando o campo para que a abundância encontre espaço para se aproximar e permanecer. Agora, sem pressa,
Deixe uma intenção simples ficar no seu coração. Uma intenção que não pesa. Uma intenção que não exige. Apenas uma verdade suave. Eu permito que minha vida se harmonize. Eu permito que minha vida financeira se organize. Eu permito que o dinheiro chegue por caminhos limpos e seguros. Eu permito que oportunidades se abram. Eu permito que meu trabalho seja guiado com clareza. Eu permito que a prosperidade seja constante. E enquanto você permite, é como se a vida recebesse uma mensagem clara, sem ansiedade, sem desespero, apenas com confiança. O portal desta noite permanece aberto por dentro. Ele não é um evento único. Ele é um estado que você acessa quando escolhe descansar e confiar. E a partir desse estado, pequenas mudanças se acumulam. Uma decisão mais calma, um pensamento mais claro, uma conversa que acontece no tempo certo, uma ideia que surge com precisão, uma oportunidade que aparece quando você está pronto para reconhecer. E tudo isso começa com o que você está fazendo agora, permitindo. Deixe o seu rosto relaxar completamente. Deixe a testa tranquila. Deixe o maxilar solto. Deixe os ombros descerem mais um pouco. Permita que o peito respire sem esforço. Permita que a barriga se acalme. Permita que as mãos descansem, como se elas não precisassem mais segurar nada. E quando as mãos descansam, a vida também descansa dentro de você. Se houver algum pensamento insistente, não discuta. Apenas deixe ele passar como uma nuvem que atravessa um céu escuro e quieto. A nuvem passa. O céu permanece. Você permanece. O descanso permanece. A frequência permanece. A chama violeta permanece. E quanto mais você permite esse passar, mais o sono se torna natural, como se o seu corpo entrasse no ritmo certo, sem que você precise ajudar. Agora, imagine que tudo o que você não precisa levar para o sono fica do lado de fora. Preocupações, cobranças, pressa, perguntas. Do lado de fora. E do lado de dentro ficam apenas sensações boas, segurança, calma, proteção, confiança, receptividade. E dentro desse espaço, a abundância pode se aproximar como um fluxo calmo, constante, sem choque, sem susto, apenas como algo que encontra lugar. Você pode adormecer com a certeza tranquila de que a vida sabe se organizar, de que as respostas chegam, de que o caminho se abre, de que a prosperidade se constrói, de que o universo tem recursos, de que você pode receber, e tudo isso sem tensão, sem luta, sem necessidade de controlar. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.